Aí, gravando, beleza. Então, boa tarde novamente a todos. Hoje é dia 28/7, 1h30, 1h31. Vou colocar a presença aí, vocês colocam aí no chat para mim um oi, fazendo um favor. Então, moçadinha, alguns recados, vamos lá. Estamos em 37, já vi que diminuiu um pouco a presença. Seguinte, pessoal. Hoje vai ser a nossa última aula síncrona. Então, hoje eu vou explicar o casamento de impedância, né? A segunda possibilidade de a gente resolver o casamento de impedância, que é com transformador de quarto de onda. Aí eu vou gravar uma aula com a outra possibilidade, que seria o casamento com célula L ou toco, né? Seguinte, então eu vou gravar a aula e posto tanto lá no Siga, posto no Drive, posto no YouTube, então vocês vão ter acesso à aula. Daí, turminha, a gente tinha combinado da semana que vem fazer a P2, certo? Se eu conseguir entregar a P2 até sexta, gravar a aula, postar tudo, eu já libero na sexta a P2. Senão vai ser na segunda mesmo, dia 2, tá bom? Se eu conseguir entregar antes, ótimo. Senão vai ficar do dia 2 até... Vocês têm a semana toda para fazer. Né? Do dia 2 até o dia 7. Quer dizer, até o outro dia. Tá bom? Então, tá claro isso, pessoal? Eu vou dar a última aula síncrona hoje. E aí eu vou gravar um vídeo da emenda, um pedacinho da emenda que faltou, que é o casamento com curto o circuito aberto. Beleza? Aí, gravando esse vídeo, eu preparo a prova e já lanço a prova. Se eu conseguir, eu não garanto. Se eu conseguir até sexta, eu posto na sexta. Se não, eu posto na segunda, que nem a gente tinha combinado. A prova vai ficar aberta novamente uma semana, né? O mesmo esquema, vocês têm uma semana para me entregar e eu tenho até o dia 12, não é isso que nós vimos lá aquele dia? Tem até o dia 12 para lançar a nota. Aí, quem fizer o exame, eu lançando a nota, já lanço o exame. O exame vai ser mais curto daí, obviamente. Vai ter só o final de semana para fazer, 13, 14, 15, né, 16. Aí eu vejo ali as datas direitinho do SIGA e posto o exame, para quem precisar de exame. Como que vai ser a P2? A P2 vai valer 15 pontos daquela... Deixa eu abrir o SIGA aqui. Da lista de... 15 pontos eu vou dar daquela lista que vocês fizeram do capítulo 3. 15 pontos eu vou pôr a lista hoje ou amanhã do capítulo 4 e a prova vai valer, então, 70, certo? A prova vale 70, duas listas de 15. Beleza? Alguma dúvida, Ana Flávia? Eu? Seu microfone está aberto, querida. Você, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tá claro com relação à prova, turminha? O que cai na P2? Tudo, desde a P1 até a aula de hoje. Cai tudo, extremamente tudo. Beleza, dupla, que me respondeu o trio aí, o restante. Obrigado, turminha. Então tá bom. Então vamos começar a aula de hoje. Rapaz do céu, tô ficando cansado. O semestre foi pesado, viu? Puxado. Vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela. Desculpa mesmo, esqueci de postar isso aqui. Eu já posto para vocês. Daqui a pouco eu já ponho no Siga, tudo direitinho. Eu não me lembro quem me mandou uma mensagem, né, um e-mail perguntando se eu podia postar a resolução dos exercícios. Posso. Então eu vou postar a resolução dos exercícios.
E a lista, então eu tenho que postar a resolução dos exercícios. Deixa eu anotar aqui o que eu tenho que fazer. Qual é a minha obrigação até sexta-feira, certo? Minha obrigação até sexta-feira com todos, obviamente. Ó, confere aí para mim minha listinha de atividades. Eu tenho que postar uma lista do capítulo 4, que ela vai valer 15 pontos para nota. Eu tenho que postar a resolução dos outros exercícios. É minha obrigação, resolução dos outros exercícios. Eu tenho que gravar uma aula sobre o casamento, né? Que vocês vão ver agora, depois, né? Que é casamento com célula, casamento em toco e curto. E circuito aberto. Circuito aberto. Postar a lista, resolução, gravar e prova. A prova oficialmente vai ser dia 2. Prova dia 2. Dia 2. Se eu conseguir postar antes, eu aviso, tá bom? Prova dia 2. Fechou? Beleza? Professor, continua podendo... Sim, Renolfo, a mesma equipe lá direitinho. A não sei que vocês queiram mudar, vocês me avisam. Senão eu já vou postar no Siga igual estava na outra aula. A mesma equipe. A mesma equipe para vocês continuarem dando 10 para todo mundo, por isso que eu nem vou perguntar mais, que foi muita panelinha que vocês fizeram. Tiago, juro por Deus que eu nem pensei na prova. Rapaz do céu, não tenho nem ideia como que eu vou fazer essa prova. Deixa eu fazer as obrigações primeiro. Como eu disse, né, o critério de avaliação, infelizmente, é porque a gente tem que avaliar obrigatoriamente, né? Não é um negócio que me agrada fazer esse tipo de prova, avaliação. Eu já comentei isso com vocês, né? Então, eu não pensei ainda, tá, Tiago? Mas provável que sim. Tem algum motivo ou sua pergunta, Tiago, ou só curiosidade? Tá bom. Então, vamos lá, moçadinha, para a gente encerrar. Encerrar não, para a gente só fazer a aula de hoje, que é um casamento com trafo de quarto. Deixa eu compartilhar minha tela. Ué, foi. Aí. Então, nós vimos na aula passada o casamento com a célula L, certo? Para quem não lembra, as equações são bem simples. Eu tenho que calcular o elemento que vai no ramo transversal, o elemento que vai no ramo longitudinal, por isso ela chama a célula em L. No caso, eu cancelei a reatância própria aqui de ZL, inserindo uma reatância em série, foi o caso do exercício lá, certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o casamento com transformador de quarto de onda. Por que chama casamento com transformador de quarto de onda? Você vai pegar uma linha, um trecho de linha de transmissão, que você, a princípio, conhece a impedância desse trecho de linha, e você vai inserir esse trecho de linha naquele desenho que eu fiz. Lembra o desenho que eu fiz, que eu falei assim, ó, é uma caixinha preta que vocês vão inserir aqui, ó, no A, B, aqui, ó, dentro dessa caixinha. Agora, ao invés de vocês inserirem aquele elemento discreto do indutor e do capacitor, vocês vão inserir um trecho de linha conhecido aí, ó,
Então, é como se vocês tivessem, assim, de uma forma muito tosca o que eu estou falando, mas vocês iriam emendar esse ponto A, que vocês estão vendo aqui no meu mouse, com esse ponto da entrada ZL, com um cabo. E esse cabo vocês conhecem a impedância. E qual o tamanho deste cabo, desse trecho de linha? Vamos falar de uma forma mais técnica. Qual é o tamanho desse trecho de linha? Esse trecho de linha, né? Por isso que chama transformador de quarto de onda, é um múltiplo que está aqui, ó, 2P mais 1, múltiplo de quem? De lambda sobre 4. Por isso que chama quarto de onda. Então, o transformador de quarto de onda é um trecho de linha cujo comprimento eu vou chamar de L, subíndice Q, 0. É um segmento de linha que ele tem uma impedância que você conhece, eu vou chamar essa impedância de ZQ0, por exemplo, uma impedância específica, ZQ0. E o comprimento, ele tem que ser um múltiplo ímpar, 2P mais 1, de lambda sobre 4, sendo lambda o comprimento de onda da linha de transmissão que você está trabalhando. Então, ótimo. Comprimento de onda é C sobre F, né? Então, se eu sei a frequência, eu sei o comprimento de onda. Então, se eu tiver um múltiplo ímpar de lambda sobre 4, eu incluo esse trecho de linha no circuito para fazer o casamento da linha com a impedância de carga. Simples assim? Simples assim. Beleza, moçada? Até esse ponto, alguém tem alguma dúvida? Então, o transformador de quarto de onda é um segmento de linha com a impedância específica que você vai conter esse cabo. E o importante é a gente calcular esse comprimento. Múltiplo ímpar de lambda sobre 4. Beleza? Aí, vocês vão falar assim, professor, vamos fazer um desenho para eu entender melhor. Vamos fazer um desenho para eu entender melhor. Ó, esse desenho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. Do lado esquerdo aqui, onde está meu mouse, vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo onde está meu mouse. Eu estou vindo com a impedância Z0. Eu estou vindo com a impedância da linha. Então, aqui está vindo o trecho de linha. Deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor para mostrar para vocês aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos ver se tem um trecho. Não, não tem uma figura melhor para mostrar para vocês. Deixa eu abrir a luzinha, acho que vai ficar mais fácil de eu mostrar. Deixa eu abrir a luzinha, um minuto. Vamos lá. Deixa eu parar esse aqui. Eu vou abrir uma luz. Opa. Deixa eu abrir a luzinha. Lousa. Abrir uma lousa. Beleza. Compartilhar. Aí. Ok. Deixa eu pôr essa luzinha para cá. Deixa eu abrir a lousa. Ó. Só um segundo, moçada. Deixa eu só ajeitar essa tela aqui é menor. Aí. Beleza. Ó. Então, o que eu quero dizer, moçada, com o transformador de quarto de onda? Então, tá aqui, isso. Beleza. Não tá conectado, né? Vamos ver o que vai aparecer para vocês aí. Pera aí, moçada. Aí, agora foi. Para. Vamos lá. Ó. Aí, agora vocês estão vendo. Então, ó. Suponha que eu tenho ZL aqui. Então, eu estou aqui na carga. Certo? Então, esse é o ZL. Que pode ser complexo. Certo?
Tem o gerador aqui, belezinha, a impedância própria do gerador, e começa o trecho de linha aqui, certo? Começou o trecho de linha. Então, suponha que essa impedância aqui é... Eu vou terminar aqui só para facilitar meu desenho, tá, moçada? Suponha que ele tenha a impedância característica Z0, sendo que Z0 é diferente de ZL. Ou seja, a linha está descasada com a carga. Ah, beleza, então vamos acrescentar esse novo trecho de linha, vamos acrescentar esse novo trecho de linha, vamos acrescentar esse novo trecho de linha, ó, acrescentar esse novo trecho de linha, cujo comprimento é o múltiplo ímpar de lambda sobre 4, certo? Um múltiplo ímpar de lambda sobre 4, esse é o comprimento, L, né? Comprimento L, Q0. E ele tem uma impedância própria aqui, que lá está falando de ZQ0. Beleza? Isso aí vocês entenderam, moçada? Deixa eu abrir o chat aqui. Deixa eu abrir o chat. Sim, tá bom. Só que, o que acontece aqui? Deixa eu pôr... Cadê? Isso aqui, ó. Quanto vale a impedância aqui, ó? Que eu vou chamar de Z na entrada. Esse Z na entrada. Quanto vale essa impedância na entrada? Esse é o ponto que eu tenho que entender. Então, eu tenho a impedância característica desse trecho de linha, que eu chamei de ZQ0, certo? Tem a impedância de carga ZL, certo? Então, eu tenho que determinar esta impedância neste ponto aqui, ó. Nesse ponto que eu pus aqui de azul mais parrudinho aqui. Então, é isso que eu tenho que determinar. Então, quem que eu vou casar? Eu vou casar este Z de entrada, este Z de entrada, com ZL. Então, é aqui que vai estar o casamento. É isso que eu tenho que fazer. Vamos ver como? Eu vou deixar a luzinha aberta aqui e vou voltar para o material, tá, moçada? Então... O comprimento eu já sei. O comprimento eu sei que é múltiplo ímpar de lambda sobre 4. Como que eu calculo aquele Z na entrada? Então, partindo daquele nosso princípio que a gente está numa linha ideal, né? O valor do ZL é a impedância de carga que eu mostrei no desenhinho. E tem que transformar para o valor naquele Z da entrada que eu mostrei, na entrada da linha onde eu quero casar. Lembra do desenho, certo? E eu tenho o ZQ0. O ZQ0 é o trecho de linha. Então, tem ZL, que é a carga, ZQ0 é do trecho de linha, e eu quero fazer o casamento com esse Z na entrada. Então, vamos considerar, para facilitar nosso caso, aquele caso de uma linha sem perdas, onde a gente está trabalhando com a tangente, não a tangente hiperbólica, lembra? Então, o Z na entrada é o ZQ0, que é do trecho de linha que eu quero, e o ZL é o da carga. Então, eu não vou ficar colorindo aqui, não, vocês já viram isso, né? ZL é o da carga, e o ZQ0 é o do trecho. Presta atenção, né? Isso aqui é o que nós vimos lá para o cálculo da impedância num ponto qualquer, lembra? Como calcular a impedância num ponto qualquer. Então, tá, eu estou calculando a impedância ali na entrada onde eu quero casar. Presta atenção nesse termo tangente de beta LQ0. Beta, para quem lembra, né? Constante de propagação. LQ0 é o tamanho do trecho de linha, que a gente tinha chamado de X antes, né? Era beta X.
Agora o X tem um comprimento de LQ0. Simples assim. Vamos dividir tudo por tangente de beta, só para facilitar a nossa vida aqui, ó. Então vai ficar ZL sobre tangente de beta LQ0, mais IZQ0. Embaixo, idem. ZQ0, tangente de beta, tal. Vamos analisar esse termo, tangente de beta LQ0. O que acontece com esse termo? Ó, tangente de beta, beta constante de propagação, LQ0 é o comprimento múltiplo de lambda sobre 4. Então tá aqui, ó, 2P mais 1, lambda sobre 4. Então, esse é o LQ0. E beta, constante de propagação, está ali, belezinha. Lambda, 2π sobre lambda. Beta, 2π sobre lambda. Trabalha essa equação aqui dentro da tangente, ó. 2 com 4 corta, fica 2 embaixo. Lambda com lambda corta, sobra o π em cima. Vai ficar 2π mais 1, π sobre 2. Opa, múltiplo ímpar da tangente de π sobre 2. Quanto dá a tangente em π sobre 2? Tende a infinito. Então, se ela tende a infinito, esse termo aqui zera. Esse termo aqui zera. Então, o z da entrada vai ficar como? O z da entrada vai ficar como? O zq0, o zq0 que multiplica o imaginário do zq0 pelo imaginário do zl. Certo? Tá aqui, ó, da equaçãozinha. Tá bom? Então, dividindo o que está dentro do colchetes, obviamente, multiplicando o ZQ0 no numerador, vai ficar ZQ0 ao quadrado sobre ZL. É assim que você determina o Z da entrada. Então, naquele desenho que eu fiz, como que você determina o Z da entrada? O quadrado do ZQ0 sobre ZL. O quadrado do ZQ0 sobre ZL. Só que aí tem uma pegadinha. Aí tem uma pegadinha. Este Z de entrada tem que ser real. Se o ZL for complexo, você tem que cancelar a reatância própria do ZL. Então, ó, aquele desenho que eu fiz anteriormente, moçada, vocês entenderam, né? Então, você acabou de calcular aquele Z da entrada em função da impedância do trecho de linha, do comprimento dela e da carga, certo? Beleza? Então, se o Z da entrada é igual a ZL, é a condição de casamento, você não tem a reflexão que é o que a gente queria. Então, para você calcular o ZQ0, se você tiver o Z da entrada, você só inverte essa equaçãozinha, tá? Raiz de ZL sobre Z da entrada. Mas, geralmente, o que a gente faz é isso aqui. Geralmente, o que a gente faz é isso aqui. Beleza? Beleza. Então, cuidado, que na linha sem peso que a gente está trabalhando, este Z de entrada, ele tem que ser real. Então, esse é o detalhe. Aqui está o pulo do gato. Esse Z de entrada tem que ser real. Z de entrada tem que ser real. Se ZL for complexo, você tem que dar um jeito de cancelar aquela reatância própria do ZL. Como que você pode fazer isso, moçada? Como que você pode cancelar a reatância do ZL? Suponha que ZL é complexo. 40 mais e 30, que nós vimos na aula passada. O indutor ou capacitor em série, exatamente, né? Contrário ao que está lá. Exato, exato. Essa é uma opção, muito boa. Então, ó, eu escrevi isso aqui, ó. Se ZL for imaginário, você tem que cancelar aquela reatância própria dele. Para isso, temos duas opções agora, tá, Caio? Duas opções. Uma é utilizar essa célula em L que você comentou. Usa a mesma estratégia, você insere lá um elemento, né, reativo, capacitivo, indutivo, né? Você insere um elemento contrário ao do ZL. Beleza. Só que presta atenção, o Caio, você está introduzindo um elemento discreto. Dependendo da frequência que você está trabalhando, você não vai ter um elemento, né, altas frequências, você não vai ter um indutor, um capacitor que vá te responder com exatidão a isso. Então, qual que é a outra técnica? Que se vocês olharem a aula, quando eu expliquei lá, vamos calcular o ponto de máxima tensão, o ponto de mínima tensão.
Neste ponto, você vai ver que o ZL vai dar real. Se vocês olharem minha aula lá, eu acho quase certeza que eu enfatizei isso, né? Então, a outra opção é você converter o ZL. Deixa eu voltar para a luzinha agora. Você vai converter o ZL para um valor de máxima ou mínima, né? Um valor ZL máximo ou mínimo, usando um outro trecho de linha. Porque daí você usa um trecho de linha, você não tem o elemento discreto. Certo? Então, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, o desenho aqui, ó, o desenho, bacaninha. Não preciso voltar lá para minha luzinha, não. Então, não, vou voltar para a luzinha que vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês o que eu quero. Deixa eu voltar para a luzinha. Deixa eu voltar para a luzinha. Ó. Cadê a minha luzinha? Minha luzinha tá aqui. Aqui tá a minha luzinha. Aí. Então, suponha agora que esse ZL é complexo, né? Suponha que esse ZL é complexo. Então, como que vai ficar a historinha aqui agora? Como que vai ficar a historinha aqui agora? A historinha vai ficar assim. Suponha que eu estou vindo aqui, ó, mesma história, ó, Z0, certo? Estou vindo com o trecho de linha Z0 aqui. Esse é o trecho de linha. Certo? Então, essa é a linha que eu quero casar. Z0. Então, esse Z0 vai ser o meu Z de entrada. Z0 igual a Z de entrada. Z de entrada. Certo? Deixa eu pôr a carga em preto, que eu tinha carga em preto aqui, né? Então, aqui está ZL. ZL agora é um complexo, então vai ser alguma coisa... Eu vou pôr valor aqui só para me lembrar. 30 mais I40. 30 mais I40. Então, eu vou pôr o trafo de quarto de onda. O trafo de quarto de onda, ele já não vai mais ligar diretamente a carga. Então, esse aqui é o transformador de quarto de onda. Então, esse aqui é o trecho do trafo de lambda sobre 4. Só que qual que é o X da questão agora? Agora eu não estou casando mais EL com esse Z da entrada aqui. Quem que eu estou casando agora? Com quem que eu tenho que casar essa entrada? Com quem que eu tenho que casar essa entrada? Eu tenho que calcular aqui, ó. Eu tenho que calcular nesse ponto aqui. Eu tenho que calcular neste ponto aqui um ponto onde essa impedância ZL é real. É um ponto onde essa impedância ZL ela é real. Certo? Então, é esse ponto que eu tenho que calcular. Um ponto onde VL é real. Vixe, ficou ruim meu desenho aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui tá ZL, tá? É um ponto onde ZL é real. Vocês entenderam o meu real aí, né, moçada? E qual ponto que é esse ponto de ZL real? Qual que é esse ponto? Então, você vai calcular um ponto de Vmax ou um ponto de Vmínimo. Então, você vai ter um outro trecho de linha aqui, que eu vou pôr de vermelho. Então, você vai ter um outro trecho de linha. Vai ter um outro trecho de linha. Geralmente, você conhece a impedância dessa, eu vou chamar de Z0 desse trecho de linha, certo? E você vai ter que calcular este comprimento que eu vou chamar de L do trecho de linha.
Como que eu calculo esse comprimento? Ora, calculando Vmax, calculando Vmínimo, eu sei exatamente o ponto onde é o Xmax ou o Xmin. Tá claro isso, moçada? Aí quem que você vai fazer o casamento? Você vai fazer o casamento entre esse Z de entrada com esse Zmax aqui. Olha que da hora, moçada. Olha que bacana. Todo mundo entendeu o que eu falei aí ou não? Sim ou não? Entendido o que eu falei? Então, como fazer o casamento com trafo? Essa aqui, parcela rei. Então, moçada, para começar o exercício, a primeira coisa que você tem que fazer é montar esse esqueminha bem montadinho, né? Você tem que montar esse esqueminha bem montadinho para vocês entenderem quem vocês estão casando com quem. Quer ver, ó? E aí, vamos fazer o exercício junto agora, que é para vocês entenderem, para eu poder passar o outro depois, certo? Então, vamos fazer o exercício junto, que daí fica mais fácil para vocês entenderem fazendo o exercício. Então, tá aqui tá o esqueminha, tá, moçada? Tá ali o que eu acabei de falar, tá o esqueminha aí. Então, vamos fazer um exercício bem simples aqui. Vamos fazer dois agora na aula, ó. Um trecho de linha de transmissão com impedância característica de 75 ohms. Quem que é esse? Um trecho de linha de transmissão com impedância característica de 75 ohms. Está aqui na esquerda. Fator de velocidade 0,80. Será empregado como transformador de quarto de onda na frequência de 100 MHz. Então, ó, eu sei quem que é esses 75 ohms aqui. Quem que é esse 75 ohms? É esse ZQ0. É o Z0, mas é um Z0 específico. É o Z0 do trecho de linha, Vinícius. Em sua extremidade é ligado uma impedância de carga com 36 mais I23 ohms. Opa, impedância complexa. Determine o menor comprimento exigido para esse transformador e o valor da impedância transformada. Beleza. Então, a primeira coisa, como que eu calculo o comprimento de onda da linha? Comprimento de onda, eu sei o fator de velocidade. Se sabe o fator de velocidade, o lambda é C sobre F. Lambda é C sobre F. Então, C é a velocidade da luz, F é a frequência, 10 a 100 mega. Então, tá fácil você calcular. Só um segundo. Então, tá fácil você calcular, né, o comprimento de onda da linha em função desse fator de velocidade. Então, aqui, ó, essa letra aqui tá errada, né? Essa letra não é Xi, não. Essa letra aqui é gama. É fator de velocidade vezes lambda. Lambda é C sobre F, tá certo? Então, esse é o comprimento da linha. O comprimento da linha nós estamos chamando de LQ0. Comprimento da linha. Aqui é lambda. Deixa eu só confirmar isso para mim. Isso aqui é lambda. Lambda. Deixa eu achar lambda aqui. Onde está lambda? Depois eu acho lambda, mas aqui é lambda, tá, moçada? É o comprimento de onda. Lambda, aqui é lambda. Lambda. Não é possível não achar tão... Como eu sou ruim para achar esses números.
Como eu sou ruim para achar isso? Com licença, professor, você não poderia copiar o lambda que está logo na linha abaixo? Lambda sobre 4? Muito, cara. Quem está falando comigo? 5 pontos. Só para Não. minha burrice aqui, ó. Obrigado, cara. Foi o Matheus. Obrigado, Matheus. Desculpa pela minha ignorância aqui, Matheus. Então, lambda, comprimento de onda, 2,4. Então, o transformador de quarto de onda, eu quero pegar o menor trecho, né, que foi pedido, menor trecho. Então, peguei o múltiplo ímpar primeiro, lá, usei P igual a zero. Usei P igual a zero, então vai dar lambda sobre 4, 60 centímetros. Então, esse é o tamanho do trecho de linha que eu vou usar para casar, 60 centímetros, certo? Então, eu sei o ZQ0, sei o ZL. Então, eu preciso calcular a impedância na entrada. A impedância na entrada deu, só substituir aqui, moçada. ZQ0 ao quadrado, ZL, fazendo as continhas, você achou uma impedância na entrada de 110,96 menos I70. Certo? Então, aquele Z da entrada, ele vale esse valor esquisito aqui, ó, 110,96 mais I70. Tá? Então, conclui-se que em uma extremidade tem-se uma impedância formada pela associação em série de uma resistência, uma resistência de 36 ohms com uma impedância indutiva de 23 ohms. É o ZL, né? É o ZL, ó, 36 mais 23. O trecho de quarto de onda transformou a impedância para uma impedância com uma parcela resistiva de 110,96, em série com uma reatância de 70. Certo? Então, você fez a transformação do ZL, que foi pedida, né? Determine o menor comprimento exigido para o transformador e o valor da impedância. Professor, não estou contente com esse exercício. Eu não vi o desenho, não vi o transformador, não vi nada, né? Você calculou um comprimento, então você sabe o comprimento. Ele vale 60 e você fez uma continha esquisita aqui. Vamos fazer um exercício um pouquinho mais elaborado, moçada, para vocês entenderem melhor. Todo mundo, esse exercício 2 aqui, ó, exercício 2, vocês vão ter que entregar para mim, ó, exercício 2. Se vocês puderem fazer comigo agora, rapidinho, moçada, eu acho que vai ser bom para a gente entender. Vamos lá, ó. Exercício típico de prova. Uma linha de transmissão bifilar simétrica constituída de condutores 2A igual a 1,5, separado por um dielétrico de 12. Certo? Então, esse aqui é o esqueminha que eu tenho. Uma linha de transmissão constituída. Então, daqui eu consigo calcular quem? Consigo calcular o Z0 dessa linha. O isolante e os condutores têm constante elétrica de 2,3. Então, beleza. Dessa primeira informação, eu calculo o Z0 da linha. Então, eu quero casar essa linha, deverá alimentar uma antena com impedância ZL igual a 60 menos I40, na frequência de 120 MHz. Então, anota esses valores aí para mim, moçada. Essa deverá alimentar uma antena com impedância ZL de 60 menos I40. Projete o casamento de impedância utilizando um transformador de quarto de onda. Então, eu quero um trecho de linha que transforme a impedância de carga para um valor máximo. Usando esse trecho de linha, eu vou transformar ela no valor máximo. Então, eu vou transformar ela no valor real. Caiu. Peraí, vamos parar. Pessoal, acho que eu perdi a conexão aqui. Vocês estão aí ainda? Voltou agora, professor. Voltou? Então, vamos lá. Ó, eu estava nessa parte aqui, ó.
eu estou detalhando o exercício, né? Eu queria saber até que ponto, assim, vocês já leram o exercício, né? Então, ó, então eu tenho que casar, eu calculo o Z0, eu vou casar com a impedância de carga ZL, usando um transformador e um trecho. Eu perguntei o seguinte, considere que a impedância característica desse trecho tem o valor de 150 ohms. Quem que é esse 150 ohms? É o Z0, é o Z de entrada, é o ZQ0, é esse Z do trecho ou é o ZL? Errou. Não, Vinícius. Vou ler de novo, ó. Considere que a impedância característica desse trecho, ó, projete o casamento usando um transformador de quarto de onda e um trecho de linha que transforme a impedância de carga para um valor máximo. Considere que a impedância desse trecho vale 150 ohms. Então, naquele meu desenho, é o... Esses... Olha lá, o Thiago respondeu ali. Então, ó, vamos voltar para a lousinha agora. Deixa eu... Guarda esses valores para mim aqui, tá, moçada? Que eu vou ter que lembrar deles e eu vou acabar esquecendo. Vamos voltar para a lousinha. Vamos fazer rapidinho esse exercício aqui comigo, moçada. É importante para vocês. Vamos voltar para a luzinha aqui. A luzinha está aqui. Eu vou compartilhar a luzinha. Beleza? Então, eu tenho que calcular esse transformador de quarto de onda. Esse Z0 eu tenho que calcular esse LT, esse Z0 eu não sei. Vamos lá, então. Vamos dar a minha binha aqui. Então, moçada, como que vai ficar, eu imagino, meu esquema final? Como que vai ficar meu esquema final? Meu esquema final eu tenho aqui ZL, correto? Tem ZL. Eu vou usar um trecho de linha qualquer aqui. Eu vou usar um trecho de linha que vai transformar num valor de máximo. Esse ZL vai virar real nesse ponto. Depois eu vou ter, vamos pôr de vermelho, um trecho que eu vou fazer, que esse aqui eu vou mudar de tamanho, só para a gente... Então, esse aqui é o transformador de quarto de onda. Esse aqui é o transformador de quarto de onda. E eu tenho o trecho original, que é o meu trecho de linha que eu estou vindo alimentando o meu gerador. Vindo aqui de longe, alimentando esse cara aqui. Então, esse aqui é o Z0. Esse aqui é o Z0. Beleza, moçada? É isso que eu tenho, não é isso? E aqui está a fonte. Tá a fonte. Então, esse aqui é o transformador de quarto de onda. Esse aqui é o trafo. Em lambda sobre 4. Esse aqui é o trecho de linha. Beleza, moçada? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vocês têm que calcular, obviamente, vai ser o Z0. Concorda comigo? Vamos calcular. Ah, quem que é dado, né? Quem que é dado no exercício? Vamos pôr os dados do exercício primeiro. Vamos pôr os dados para eu me lembrar. Uma linha bifilar é constituída por condutor de 2A. Nossa senhora. Então, o diâmetro do condutor uma linha 1,5 milímetro. Então, é esse diâmetro aqui, desse condutor aqui, ó. 2A igual a 0,5 milímetro. Separado por um dielétrico de 12 milímetros. Então, essa separação aqui, ó. Essa separação aqui é 12 milímetros. Beleza?
e o εr 2,3. Então, εr 2,3. Então, beleza. Eu consigo calcular essa impedância aí, não é isso? Essa linha deverá uma antena com impedância ZL, aqui ZL vale 60 menos I40. 60 menos I40. Na frequência de 120 MHz. Então, a frequência, né? A frequência de operação, 120 MHz. Transforme o quarto de onda em um trecho de linha que transforma o valor máximo. Então, eu preciso calcular aqui o ponto de máxima. Então, aqui eu preciso saber o ponto de máxima, que é isso que é pedido. Dado um trecho de linha que vale 150 ohms. Tá bom. Então, esse Z0T vale 150 ohms. Beleza, moçada? Então, vamos lá. Então, ó, primeira coisa que dá para a gente fazer aqui, logo de cara, a gente tem que calcular o coeficiente de reflexão que está aqui, ó, entre o Z0T, 150, com esse ZL, 60 menos I40. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o coeficiente de reflexão. Como que calcula o coeficiente de reflexão? Aí vocês lembram lá, né? Coeficiente de reflexão de tensão na carga. ZL menos o Z0, no caso agora é o Z0T, que eu estou casando ali, sobre ZL mais o Z0T. Faz essa continha rápida para mim, moçada. Me ajuda aí, por favor, para ver se eu não errei aqui, ó. Então, vai ficar 60 mais I40 menos 150. Quem me ajuda aí, moçada? Sobre 60 menos, né? Aqui é menos. Sessenta menos I40 mais 150. Quanto dá o coeficiente de reflexão, moçada? Calcula aí para mim, por favor. Coeficiente de reflexão de tensão na carga. Coeficiente de reflexão de tensão na carga. 0,46, com ângulo de quanto? Menos 145,25. Menos 145,25. Beleza. Tá bom. Então, agora eu consigo calcular o Zmax. Consigo calcular o Zmax. Como que eu calculo o Zmax? Como que eu calculo o ponto de máxima impedância? Como que eu calculo o Zmax? Quem lembra? Vai lá no caderno e vê como que calcula o Zmax. Zmax vai ser igual ao Z0, no caso é o Z0-3 do trecho de linha que eu estou, vezes o SWR, não é isso? De relação de onda estacionária lá. Como que eu calculo o SWR? SWR é 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão de tensão na carga sobre 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão de tensão na carga. Então, o módulo, quanto que dava mesmo? Era, acabou de falar ali, 0,46. Então, 1 mais 0,46, 1 menos 0,46. Quanto dá isso, moçada? 2,7. 2,7. Então, o Zmax, 2,07 vezes 150. 2,7 vezes 150. 400
405, beleza. Aproximadamente, né? R$ 405. Tá bom. Então, essa é a impedância no ponto de máxima lá. Opa, é ohms. Beleza. Então, voltando para o nosso desenhinho, eu já sei quanto é a impedância aqui. Só que eu não sei o tamanho desse trecho aqui, ó. Qual é o tamanho? Quanto vale essa distância aqui, ó? Quanto vale essa distância? Esse L0T. Como que eu calculo esse L0T? Como que eu calculo esse trecho de linha, então, moçada? É o ponto de máxima, lembra? Ponto de máxima, por exemplo, era 2 vezes o beta naquele ponto x max menos θ igual a múltiplo de 2ππ. Lembra disso? Quem que é esse x max? X max é quem eu quero calcular agora. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? O cálculo aí do xVmax. Calcula para mim, moçada. Ah, eu não tenho o beta, né? Beta 2π sobre lambda. Beta. O beta é 2π sobre lambda. Só que eu não tenho lambda. Lambda é o fator de velocidade vezes C sobre F. Fator de velocidade foi dado, moçada? Foi dado o fator de velocidade? Foi dado εr, né? Então, o fator de velocidade é 1 sobre εr. Nossa, que confusão. Tá. Então, o fator de velocidade, ó, tem que usar todas essas continhas. O fator de velocidade. Fator de velocidade. Então, vamos começar de trás para frente agora. O fator de velocidade é 1 sobre a raiz de εr. Então, calcula o fator de velocidade para mim, moçada. Eu não tenho nada disso calculado aqui. 1 sobre εr, quanto dá? 0,66. 0,66. C é 3 vezes 10 oitava. C é 3 vezes 10 a oitava. Sobre a frequência. A frequência foi dada, né? Era quanto? 120 mega. 120 mega. Que tá um 10 a sexta, tá, moçada? Então, quanto deu lambda? Lambda 1,65. Então, comprimento de onda. Vou pôr aqui em cima, tá, moçada? Desculpa a bagunça aí da luzinha, ó. Lambda igual 1,65 metros. Opa, 1,65 metros. Então, quanto vale aqui? Agora eu vim para o beta. Quanto vale o beta? 3,8. 3,8. Agora acho que eu tenho tudo, né? Agora eu tenho tudo. Quanto vale esse ângulo aqui do slide anterior? Quanto vale esse ângulo? Menos 0,45,25. Passa isso para radianos para mim. Eu tenho tudo, então. Então, beta 3,8 metro menos 1. Então, vou mudar, então, ó. Tenho beta. Esse ângulo φ aqui, ó, tá aqui atrás, o ângulo φ 145,25, passa ele para radianos para mim, é igual a 2ππ. 2,53 rad, tá?
Menos ali, né? Menos, isso, menos. Menos 2,53, tudo bem. Porque tinha um menos aqui, né? Menos 2,53, tá? Então, só substitui aí para mim, moçada. Calcula o Xmax agora. Então, o φ vale menos 2,53. Substitui tudo aqui no Xmax. Então, o x no ponto máximo, ele vai valer 2π mais θ, ou φ no caso aí, sobre 2 beta. Substitui todos esses valores para mim, moçada. Calcula o valor aí para mim. Vamos usar P igual a 1. Usa P igual a 1, tá? Usa o P igual a 1. Usa P igual a 1. Porque como o θ está negativo, né? Se você usar o P igual a 0, não vai dar certo essa continha. Dois π menos 2,53 sobre 2 vezes, quanto que era o cálculo do beta? Quando tinha dado beta? 3,8. 2 vezes 3,8. 2 vezes 3. Não, deu errado, Thiago. Não pode dar negativo, né? Você está usando P igual a 0, Thiago. Tenta usar P igual a 1. Porque deu comprimento negativo. Quer dizer que ele tem o mínimo primeiro do que o máximo, né? Mas tudo bem. 0,49? Então, 0,49 metros. 0,49 metros, ou seja, 49 centímetros. Então, quem que é esse Xmax? Esse Xmax é aquele comprimento que nós chamamos do trecho de linha. É esse comprimento aqui, ó, L0T. Então, beleza, ó. O Xmax é igual àquele, LT0 ou 0T, não lembro como que eu pus o nome dele, que vale 49 centímetros. Então, moçada, ó, no nosso desenho já estamos fechando aqui um pedaço do trecho, ó. Então, eu já sei o Z0 e já sei o 0LT, que vale 49 centímetros. Beleza? Eu sei esse ponto Zmax, que você já calculou. Quem que você tem que casar agora o trafo do quarto de onda? Quem que você vai casar aqui, moçada? Quem vai casar com quem agora? Quem vai casar com quem? Você vai casar o Z0 com esse ponto que você calculou do Z máximo. 405. Então, você vai casar Z0, esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o Zmax. É isso que você vai casar. Agora vai dar um probleminha aí para mim que eu não calculei. Eu não calculei o Z0 lá da entrada da linha. Ah, você calculou? Obrigado, meu camarada. Aí você me salvou minha pele. Então, esse Z0 vale quanto? 219, Thiago. Muito obrigado. Então, ó, com essas dimensões, usando o cálculo do Thiago, então, Z0 vale 219. Vou arredondar, tá, Thiago? 219
Beleza, 219. Então, o primeiro trecho de linha que eu casei, quanto valia o Zemax? 405, né? Então, Zemax aqui igual a 405 ohms. Então, você transformou aquela impedância ZL, 60 menos I40, numa impedância real de 405 ohms. Então, agora, a linha principal a ser casada é esse Z0 com esse Zmax. Então, eu tenho que calcular, como que nós chamamos esse pedaço aqui? Nós chamamos de ZQ0, não era? Eu tenho que calcular o ZQ0, que é o Z do transformador de quarto de onda, e eu tenho que calcular o L, que é o comprimento do transformador de quarto de onda. Então, como que eu calculo o ZQ0, moçada? Como que eu calculo essa impedância que tem que ser esse trecho do transformador de quarto de onda? Então, vamos lá. Vou pôr uma tela limpa aqui, ó. Então, o Z0, o Thiago já facilitou minha vida, ele já calculou para mim 219, é isso? 219. O Z no ponto máximo lá que a gente tinha calculado era 405. Então, eu vou calcular o ZQ0, que é a impedância do transformador de quarto de onda. Então, vai ser a raiz do 405 vezes o 219, que dá quanto? 200 e... Quanto dá essa continha? Por favor, alguém faz para mim? 297. Estou arredondando todas essas contas, tá, moçada? Depois vocês podem fazer mais bonitinho. 297,82 ohms. Então, ó, aqui você casou quem? Então, você casou a linha principal a ser casada, a linha principal a ser casada, né? Que ela estava com uma impedância Z0 de 219 ohms. Você casou com aquele que você tinha calculado o ponto da linha ZQmax. E esse ZQ0 aqui, ó, esse ZQ0 que você calculou, esse cara aqui é quem? É a impedância característica do transformador de quarto de onda. Esse cara aqui, ó, é a impedância característica do transformador de quarto de onda. Certo? Quem que falta agora calcular? Falta eu calcular, então, o LQ0. O LQ0, que é o tamanho do transformador de quarto de onda. Esse é muito fácil. Eu quero o menor trecho, então vou pegar a lambda sobre 4. Lambda sobre 4. Lambda vocês calcularam aqui para mim. Opa, lambda vale 1,65 dividido por 4. 41, quanto dá isso? 1,65 dividido por 4. Então, isso aqui vale quanto? 0,41 metros. 41 centímetros. 41 metros. Então, moçada, ó. Então, esse é um resultado que a gente precisa, o ZQ0. E esse é o resultado do LQ0 do transformador de quarto de onda. Fechou. Então, pronto. Agora você tem seu esqueminha totalmente fechado aqui, ó. Então, esse ZQ0 você acabou de calcular. Nós acabamos de calcular o ZQ0. Quanto que era mesmo? 298? 297,8. Vou arredondar. 297,8, tá bom. 297. Esse é o valor da impedância característica desse eixo de linha. E esse comprimento aqui foi de 41 centímetros.
O comprimento anterior tinha sido de... Quanto tinha dado esse LT0? 49, né? Então, 49 centímetros. 49 centímetros com uma impedância de 150. Aqui foi um trecho de 41 centímetros com uma impedância de 297. Pronto. Matou o exercício. Z0 da linha valia 219. Então, agora você tem... Se você fosse montar, essa seria o seu casador de impedância. Essa janela aí. Bacana, moçada? Alguém não entendeu o que nós fizemos? Olha que bacaninha, fizemos rapidinho aí, ó, são 2h36. Vocês projetaram um casador para mim, né? Usando um transformador de quarto de onda e trecho de linha. Professor, eu não quero usar trecho de linha, eu quero usar célula pi, beleza? Usa a célula em L lá, calcula o indutor e o capacitor. Mas vocês entenderam que vocês colocaram um trecho de linha com as impedâncias próprias, as dimensões próprias, vocês conseguem ir transformando a impedância até fazer o casamento? Aí, se você quiser pensar, professor, eu estou no circuito impresso, né? Estou dentro do meu celular ali, estou fazendo anteninha. Então, você vai alargando, porque aqui, o que você pode fazer também, moçada? Dá para você calcular facilmente essa separação entre as linhas, a dimensão da linha, dá para você calcular tudo isso, né? Qual é a separação desse trecho de linha, né? Se eu fosse calcular o Szinho aqui, qual é o S, qual que é a dimensão? Porque aqui está com 1,5 e 12. Qual tem que ser essa largura aqui, né, desse trecho? Você está em circuito impresso, né? Qual é a largura desse cara? Dá para você calcular tudo isso. Moçada, eu vou parar aqui a compartilhar a tela e vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Como que tá? Vocês não entenderam nada? Entenderam alguma coisa? Como que foi? Alguém responde para mim? A Aline entendeu, o Caio parece que entendeu, o Thiago acompanhou o exercício aí. Tudo certo, Aloysio? Beleza. Então, eu vou passar mais alguns exercícios, né? E vocês fazem para... Porque se não resolve o exercício, não aprende, não adianta. Então, vou passar vários exercícios para vocês fazerem aí como atividade e como nota. Beleza, moçada? Fechou? Então, eu vou me despedir de vocês aqui da aula síncrona. Espero conhecê-los um dia pessoalmente, né? Hoje eu só vejo letrinha aqui na minha frente, não conheço a cara de ninguém, mas voltando ao segundo semestre aí, a gente não sabe se vai ser presencial, se vai ser online, como que vai ser, mas eu continuo à disposição. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu continuo à disposição de vocês, estou sempre lá no IES, mesmo lugar, vocês podem me escrever, me ligar. Estou à disposição, tá bom, moçadinha? Boa semana aí para vocês. Eu vou continuar aqui porque eu tenho que gravar a próxima aula, né? Que não vai ser síncrona.